Hoje eu vou falar sobre a oração sacerdotal, que é a oração que Deus determinou que os sacerdotes ministrassem sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, trazendo para o povo a sua bênção. Essa oração é uma oração que eu creio que gerou a bênção, a proteção e a prosperidade sobre o povo de Israel. E a gente já conhece que esse povo é um povo privilegiado, porque a despeito de Satanás querer destruir esse povo ao longo da história, o Senhor sempre o protegeu. E a gente sabe que o povo judeu é um povo mais próspero do que todos os povos da terra. Estatisticamente falando, já há estudos sobre isso. Então essa oração impetrada sobre o povo de Israel, desde o começo da sua história. Porque essa oração Deus determinou quando Deus libertou o povo do Egito e trouxe o povo para o deserto. Quando Deus deu a sua lei, Deus já determinou que essa oração fosse feita. E essa oração a gente sabe que se repete até hoje nas sinagogas. E os pais de família ministram sobre os seus filhos. Mas essa bênção que é determinada sobre o povo de Israel, é determinada também sobre o povo de Deus. Porque sobre o seu povo, sobre o povo de Deus está a sua bênção. Sobre o povo de Deus está a bênção de Deus. Você é povo de Deus? Amém? Porque através de Jesus Cristo fomos feitos filhos de Deus. Portanto, a igreja também recebe a bênção impetrada por essa oração. Eu quero começar essa palavra com um vídeo que é esta oração cantada. Não é em português, é em hebraico, porque eu queria que vocês recebessem em hebraico. Porque foi impetrada em hebraico desde o começo. E eu creio que hebraico é a língua de Deus, falada no Gênesis e depois vai ser falado quando todas as coisas serão recriadas. Então nós vamos ouvir esse vídeo para que você receba em primeiro lugar essa bênção em hebraico.
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Quantos receberam essa bênção? Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Você recebeu? Vamos ler lá a palavra do Senhor em Números 6, de 22 a 27. Está a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e di-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Linda essa oração. Deus disse, esta palavra, esta oração é liberada através de Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes. Mas essa oração, essas palavras vieram do Senhor. O Senhor deu essa oração para os sacerdotes. Ele disse: assim vocês falarão para o povo. E no final ele diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando essa oração é proferida, vem uma bênção sobre o povo. E o nome de Deus é estabelecido sobre o povo. E o povo que representa a Deus. Essa oração, ela profetiza, em primeiro lugar, bênção e proteção. Deus diz para nós que Ele irá nos abençoar e nos proteger. E diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Abençoar significa, a palavra em hebraico barak, significa abençoar. Trazer a bênção, o favor. O que é bênção? É bem dizer, é algo que Deus estabelece da sua parte, trazendo um decreto de favor a seu respeito. Então, quando Deus diz: o Senhor, eu os abençoarei, Ele está dizendo: eu trarei boas coisas, os abençoarei, os favorecerei. Depois também, a palavra bênção, a palavra abençoar, significa ajoelhar. Ele vem da raiz de bereque, que é joelho. Então, quando essa palavra diz que o Senhor abençoa, Ele traz o favor àquele que se rende ao Senhor em adoração. A palavra abençoado, aquele que recebe a bênção, significa, no original, próspero, bem-sucedido e fértil. Está ligado à prosperidade em todos os aspectos da vida, quando a bênção do Senhor está presente. E ajoelhado, né? A raiz da palavra abençoar, que significa joelho, significa que Deus quer abençoar aquele que está em posição de adoração, aquele que o invoca. A bênção do Senhor vem para todos que o invocam o seu nome. Essa palavra foi ministrada ao povo de Israel, mas nós sabemos que hoje, através de Cristo, esse nome é invocado. O nome do Elohim, do El Shaddai, daquele que criou todas as coisas, daquele que enviou Jesus até nós. E hoje nós o adoramos e por isso recebemos do Senhor a sua bênção. Amém? O Senhor te abençoe.
Por isso, meu querido, você tem que entender que como filho do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, você pode chegar com ousadia e com intrepidez no Santo dos Santos, na presença de Deus, e pedir aquilo que você necessita. Porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer que você se aproxime em adoração para receber a sua bênção. No Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 1, diz que o Senhor Deus já nos abençoou. Está lá no passado, o Senhor Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. O Senhor já fez uma obra onde a sua bênção é liberada a seu favor. Você tem que se apropriar dessa bênção. Você tem que crer nela e se apropriar. Tudo foi feito e na região celestial, na vida espiritual, está tudo feito para você. Você tem que se apropriar através da fé. Amém? Não ouça a voz do diabo. Porque muitas vezes essa falácia, essa mentira vem em nossas mentes. Que nós vamos ser abençoados se nós merecemos a bênção. Não é assim que funciona. Nós somos abençoados porque nós somos filhos de Deus e chamamos pelo seu nome. A bênção está no nome do Senhor Deus. A bênção vem do Pai para o Filho. E não pelo merecimento, mas pela ação de amor da parte de Deus. Amém? Muitas pessoas começam a ser abençoados, a ganhar coisas. Às vezes se sente culpado. Tem muitas pessoas que começam a viver momentos de fartura e sente culpa, porque ele pensa assim: mas tanta gente não tem e eu estou com tanta coisa aqui. Quantos já se sentiram assim? Você já se sentiu, às vezes você está num momento com tanta bênção, vivendo um momento tão especial, de repente você se sente, puxa vida, mas tem gente que não tem isso. Quantos sentem isso? E às vezes a gente sente culpa por ter. Nós não devemos sentir culpa por ter. Mas se esse sentimento vier, você tem que orar por aquele que não tem. E na medida do possível ajudar aquele que não tem. Porque você pode ser a ação de Deus, a bênção de Deus na vida de alguém. Amém? Porque o propósito de Deus é a bênção, é a abundância, é a prosperidade. Deus, Ele decretou sobre o seu povo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Guardar a palavra em hebraico é chamar, guardar, vigiar, observar, prestar atenção. O Senhor Deus te guarda. Ele olha por você. Ele olha a sua entrada, Ele olha a sua saída, Ele olha o seu andar, o seu levantar. Quando você está dormindo, Deus é aquele que vigia a sua vida e Ele te protege de todo o mal. Não tenha medo dos milhares que te cercam, mas o Senhor é aquele que destrói 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Amém? A direita não, a direita é aqui. Mas não importa o tanto de ataque espiritual que você enfrenta, ou mesmo físico. Clame por aquele que declarou sobre a sua vida que Ele iria te guardar, observar você e te vigiar. É aquele que está atento o tempo todo. Tem pessoas que creem no anjo da guarda. Eu não creio no anjo da guarda. Eu creio nos anjos da guarda. Porque eu acho que é mais que um. Tem gente que tem que ter, então, muitos anjos da guarda. Mas com certeza, um você tem.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem, olha, Deus dá ordem aos seus anjos para que te sirvam. Você é tão querido, tão amado, que Deus determinou que os seus anjos o servissem e Ele guarda você. Então, quando você sai da sua casa, eu sempre clamo, Senhor, envia a tua escolta. Nós somos, às vezes a gente vê aquelas pessoas importantes, não é? Os ricos têm sempre uma escolta de seguranças. Pois quando você sair de casa, saiba que você pode sair com uma escolta. Eu falo, Senhor Deus, envia a tua escolta para me guardar. E o Senhor Deus é aquele que guarda, porque Ele tem aliança conosco. Deus guarda aquele que faz aliança com Ele. Não é todo mundo que Deus guarda. Deus guarda aquele que tem aliança com Ele. Há uma proteção em Deus de forma especial. E dentro dessa aliança, Deus, Ele promete, eu te abençoo e te guardo. E você? Você me ama e guarda os meus mandamentos. Por que às vezes a gente vê tanto filho sem proteção? Porque sai do guarda-chuva de proteção. Não é porque Deus deixou de proteger ou porque Deus deixou de abençoar, mas saiu debaixo da aliança que tem com Deus. E essa aliança é declarada na palavra de Deus, quando Deus dá a sua lei para Moisés. Em Deuteronômio 5, de 8 a 10, o Senhor diz assim, através dos mandamentos, e um deles, e o primeiro deles, fala sobre adoração. Ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. O que ele está dizendo? Não tem outros deuses diante de mim, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Quando nós falamos sobre legado, e vamos falar aqui em agosto, dia 5, sobre isso. Quando alguém na minha família recebeu a Jesus, o legado veio e a proteção. Hoje eu recebo bênçãos que eu sei que foram plantadas pelos meus antecedentes. Você está agindo com ação de misericórdia, saiba que você não está só recebendo consequências benéficas para você, mas as gerações após você receberá o benefício da sua ação de amor. Deus, Ele guarda aquele que ama e guarda os seus mandamentos. É a mesma palavra, chamar. Deus guarda aquele que guarda. Há uma proteção. Eu queria mostrar uma figura do homem com um guarda-chuva. Cadê a figura? Fizeram a figura? É como a chuva. Aliás, hoje está chovendo, então a gente entende muito bem a ilustração. Quando você quer se proteger da chuva, você imagina que a tempestade... A chuva pode significar bênção, mas também a tempestade pode significar provações na sua vida. Então, as encare agora com esse aspecto, que você tenha provações, chuvas, tempestades. E o guarda-chuva que te protege da presença de Deus são os mandamentos de Deus. Está tudo ligado. Deus, quando tira o povo de Israel... Ele diz assim, eu faço com vocês uma aliança. Vocês serão o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Eu dou a vocês uma terra, a terra de Canaã. E esta é a minha lei. À medida que vocês estão debaixo da proteção, da minha lei, da minha direção, da minha vontade,
a proteção está sobre a vida de vocês. É o guarda-chuva da aliança, do compromisso do homem para com Deus, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Amém? Salmo 21, de 4 a 8 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus não é um Deus que dorme. E Ele guarda a sua vida física, mas Ele guarda a sua alma. Ele guarda os seus dias. Ele guarda quando você sai, quando você chega, onde você está. Eu me lembro uma vez que eu estava para viajar. Isso foi muito marcante para mim. Eu e o Lamartine, a gente acaba viajando muito. E eu estava para viajar e eu tive um sonho. Que eu descia do avião, mas não descia naquele finger assim que sai direto, fechado. Eu descia na escada do avião e passava pelo chão. Quando não tem finger para todos os aviões, eles fazem assim, né? Você desce e pega um ônibus para chegar até a parte principal do aeroporto. Pois o avião, o sonho era assim, eu já estava no avião, hora que eu desci as escadas, tinha homens me esperando. E quando eu olhei para aqueles homens, eu me espantei e acordei. E eu falei, Deus, o que significa isso? Será que nessa viagem eu vou enfrentar luta, guerra? O que significa esses homens? Deus falou para mim assim, você não vai enfrentar luta. Quando você chegar lá, eu te mostrei a escolta que te acompanhará no tempo que você vai passar naquele país. Gente, eu já tinha ouvido falar, porque como eu gosto muito de batalha espiritual, eu já tinha ouvido falar de espíritos territoriais. Aliás, a palavra comprova isso. Mas eu nunca tinha tido uma experiência tão forte de entender que há espíritos territoriais. Então, quando você sai do Brasil e você vai para outra nação, espíritos atuam lá. Tanto malignos como anjos do Senhor. E quando você chega nesses lugares, Deus já envia escolta para te guardar. Não é lindo isso? Maravilhoso. Eu tive a comprovação dos céus que Deus é aquele que guarda a minha saída, que guarda a minha entrada todo o tempo, o meu caminhar. Por isso não tenha medo. Medo é o oposto à fé. Quem crê não tem medo. Se você por acaso tiver alguma dúvida, ou se Satanás atacar a sua alma com medo, pede a proteção para a alma, como diz aqui, porque o Senhor guardará a tua alma. E diga, Senhor, eu quero a certeza que o Senhor vai comigo e que o Senhor me livrará de todo o mal. Amém? Não só sobre a sua vida, mas sobre toda a sua casa. Ore a Deus, porque Deus protege a todos. Números 6:25 diz assim, continuando a oração: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Declara para a vida da pessoa que está do teu lado: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui fala sobre resplandecer o rosto e ter misericórdia. O que significa Deus resplandece o seu rosto sobre você? A palavra resplandece no hebraico é luz. Or. Lá quando a gente vai para Israel e você fala bom dia, você fala Boker Tov. A pessoa responde para você Boker Or. Você diz assim, bom dia. E a pessoa responde, um dia de luz. O Senhor resplandece o seu rosto. O Senhor tem a luz
sobre a sua vida. Vocês lembram quando Moisés subiu o monte Sinai para receber a lei? O que aconteceu? Ele voltou e o rosto dele estava brilhando. E demorou dias para sair aquele brilho, esvaneceu o brilho. Porque o Senhor tem um brilho. O brilho da presença, o brilho da glória de Deus. O Senhor resplandece. A glória do Senhor é manifesta quando o Senhor se revela para você. O Senhor resplandece o rosto sobre a sua vida. O Senhor está presente na sua vida. Por isso você deve clamar por Ele. Você deve buscá-lo. Porque Ele entra no seu quarto. Entra na sua casa. Entra na sua vida. E resplandece a luz. Quando o Evangelho chegou até você, o que diz a palavra? A luz do Evangelho brilhou para nós. E os nossos olhos que estavam cegos foram livres e foram curados. E através do Espírito enxergamos a luz da presença e a salvação de Deus através de Cristo Jesus. Quantas vezes quando Deus aparece, o ambiente fica claro, não é? A gente sabe que o mundo espiritual ataca muito na eletricidade. Tem a ver com isso, tem a ver com luz e trevas. O Senhor Deus resplandece. Salmo 4:6 diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Como conheceremos o bem, a verdade, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, o propósito de Deus sobre as nossas vidas? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. A luz da verdade, Ele traz revelação para nós, é a revelação de Deus da sua vontade. Amém? Então quando você ora essa oração e diz assim, que o Senhor Deus levante, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor traz a verdade, a revelação e Ele tem misericórdia de você. A palavra misericórdia aqui, no inglês, eu acho que ela é mais própria na tradução, que é gracious, que é graça. Em hebraico, shanam, que significa ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti, e te dê graça, e te abençoe, seja favorável à sua vida. Você já pensou, você ter o Deus que é todo poderoso, Criador de todas as coisas, que domina os reinos da terra, os homens, sabe? Tem muita gente que começa a prosperar um pouco e já se sente o tal, ou tem autoridade nas suas mãos e se sente muito grande, muito poderoso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 2, que o Senhor olha para as nações que rejeitam ao Senhor e se ri deles. O Senhor se ri deles. O Senhor, Ele rejeita os soberbos, porque o soberbo, ele não entendeu que nele mesmo não há nenhum poder e nenhum valor se não for dado pelo Senhor. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, porque ele vai sair de você, não tem nenhum poder espiritual que resiste o poder de Deus. Por isso você se sujeita a Deus e Deus trará vitória sobre os seus inimigos. Deus será gracioso sobre a sua vida. Salmo 26:11 diz assim: quanto a mim, porém ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Salmo 26:11 é um salmo de Davi. Ele diz assim: livra-me e tem compaixão de mim. Seja gracioso, me favoreça. Davi foi um homem que pediu muito a graça e o favor, e o Senhor derramou sobre ele. Não só
o ajudando a vencer todas as suas lutas, mas Deus fez uma aliança com ele. Ele disse: Davi, a sua casa reinará eternamente, eu faço uma aliança com você. A sua descendência dominará Israel, mas um dia a sua descendência dominará as nações da terra, através de Cristo Jesus. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o que eles diziam? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Davi, quando a gente lê os salmos de Davi, você entende a revelação que esse homem teve. Que ele entendeu a graça, entendeu o favor, porque foi favorecido a despeito dos seus erros, das suas dificuldades. O que eu acho muito impressionante na vida de Davi é que Davi tinha um favor que impressiona a gente, o favor que Deus tinha por ele. Ele foi um homem que adulterou, viu uma moça se banhando, e como ele era rei, tinha poder sobre todas as coisas, ela era casada, Batseba, casada com Urias, ele a chamou no palácio. Seu marido estava na guerra e dormiu com ela, e ela engravidou. E para livrá-la da morte, porque quem adulterava era morta apedrejado, para livrá-la da morte, ele planeja matar Urias. E assim acontece, Urias é colocado na frente de batalha e morre. E Davi se casa com Batseba. Essa primeira gravidez, Deus não permite que o bebê nasça. Mas aí vem Salomão. Você já pensou que Deus escolheu Batseba para perpetuar nela a geração de bênção? Foi de Batseba e de Davi que nasceu Salomão, um dos ancestrais de Jesus. Jesus é aquele que atua na nossa vida com graça. Não tem nada que você possa fazer, um erro tão grande, tão profundo, tão feio, que Deus não possa te perdoar e te trazer para o prumo e ainda manifestar o seu favor e a sua graça. Amém? Glória a Deus. E também essa oração, ela declara a bênção e a paz do Senhor. O Senhor Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Levanta o rosto. O Senhor levanta o rosto. O Senhor se manifesta. Significa presença, a presença de Deus. O Senhor se faz presente e te traz a paz. Levanta o rosto. Êxodo 33:11 diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face. A palavra em hebraico, rosto, o Senhor levanta o rosto face a face. Paniim. Gente, eu fui estudar hebraico para entender. Inclusive, fiquei estudando falar isso em hebraico. Eu ia falar em hebraico para vocês, aí não tive coragem. Falei, não, deixa eu pôr o vídeo. Mas tem na internet uma moça que ensina a falar essa oração em hebraico. E eu fiquei treinando. O Lamartine falou: o que você está fazendo falando em hebraico? Falei, não, estou treinando, mas não tive coragem. Mas aqui, ó. O Senhor levanta o seu rosto. A palavra em hebraico é paniim. Moisés, o Senhor falava com Moisés face a face, rosto a rosto. Você já pensou que coisa linda? E você pode pensar: puxa vida, que privilégio que Moisés teve. Nós temos esse mesmo privilégio. E olha só uma coisa que é muito superior hoje. Deus não fala face a face com você, Deus fala em você. Olha, vocês não entenderam. Deus, ele não fala face a face, Deus fala em você. É por isso que quando Deus se manifesta, você tem paz. Porque o Espírito
ele testifica com aquilo que você quer saber do Senhor ou não. Então, muitas vezes, quando você precisa da direção, a paz vem. Não porque Deus aparece com a sua face, mas porque Deus decidiu morar em você, através do seu Espírito. Muito superior. Provérbios 25:5 diz assim: tira o perverso da presença do rei. Aqui é, tira o perverso do Panaim, do rosto do rei. Então, rosto significa presença. Tira da presença, tira do rosto. E o seu rosto se firmará na justiça. O seu deve ser firmado na justiça. Porque quando o rosto de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta. Que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti e te dê shalom. E te dê shalom. A gente gosta de falar shalom porque paz em português não representa o que shalom representa. Shalom representa mais do que ausência de conflito. Muito pelo contrário, em hebraico ele tem mais sentido de completude, de saúde, bem-estar e prosperidade. Se você já pensou, aqui no Brasil, em português, a gente chega e fala: oi, tudo bem? E faz uma pergunta. Mas lá em Israel, quando o povo chega, fala shalom. Você já pensou se você chegasse para alguém aqui em português e falasse: seja próspero, seja feliz, tenha saúde, numa palavra que significa tudo isso, e ministrasse na vida daquela pessoa todo o tempo? Você já pensou o poder da palavra? Eu acho que por isso que esse povo é abençoado, não tem como. O profeta ministra na sinagoga, o filho no Shabat ministra para os filhos, o pai ministra para os filhos. Dia a dia, quando há um encontro, um declara para o outro shalom. Por isso você sabe que depois que eu li isso, falei assim: eu preciso começar a cumprimentar o povo com shalom. Porque tem crente que fala, né? Ô, meu irmão, shalom, né? A gente fica com vergonha. Mas vamos começar a cumprimentar. Não é? Porque se você fala, se você profetiza shalom, é diferente. Você não fica: oi, tudo bem? O que tem? Tem gente que nem quer ouvir a resposta, não é? Então, por que não fala shalom? Já profetiza a bênção sobre a vida do irmão. Shalom. E eu quero, em Salmos 27:11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com shalom. Aqui no Salmo 29:11, Salmo de Davi. Aliás, o Salmo, do Salmo 2 a 33, tem vários outros salmos, mas de 2 a 33 são todos de Davi. Salmo 29, Salmo de Davi. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com shalom. Provérbios 3:17 diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, shalom. Todas as veredas do Senhor te levam à paz, à prosperidade. Eu quero concluir essa palavra dizendo a última parte. Quando Deus finaliza essa oração, ele diz assim: porque o meu nome será colocado sobre o meu povo. Deixa eu ver aqui no começo, eu não pus aqui o texto. Vamos voltar lá para o começo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quando o sacerdote ministrava essa oração, ele usava assim a mão. Tem aí a figura, queria que você colocasse a figura das mãos. O sacerdote ministra assim.
o povo, os homens levam os seus filhos. E eles fecham os olhos e ficam olhando para baixo. E o sacerdote ministra assim. Essa é a mão do sacerdote, olha lá. Que significa, é formada uma letra, a letra Shem, que está presente no nome El Shaddai. Então, quando o sacerdote ora essa oração, ele faz assim, ministrando o nome de Deus sobre o povo. Shem, o El Shaddai, o Todo-Poderoso está presente. Vocês são o povo do Senhor. Amém? O Senhor Deus é por nós. O Senhor é o nosso Deus e nós somos seu povo. E o nome do Senhor está sobre as nossas vidas. Número 6:27 diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E no Salmo 3:8 diz: do Senhor é a salvação. E sobre o seu povo, a sua bênção. O nome do Senhor, o El Shaddai, está sobre sua vida. Quando Deus te favorece, Ele te favorece porque Ele te ama, mas Ele te favorece porque Ele ama o seu nome. Muitas vezes Ele vai porque o seu nome está sobre você. Por que você favorece tanto os seus filhos? Porque eles vieram de você, eles levam o seu nome. Tem o DNA seu. O seu sangue é diferente do que qualquer outro na face da terra. Você pode ter amigos muito importantes na sua vida. Você pode ter outros graus de parentesco que você ama, mas você não ama. Uma pessoa normal, né? Não ama ninguém mais do que você pode amar o seu filho. Porque ele leva o seu nome, ele leva o seu sangue, ele leva o seu DNA. Lembra-se disso, que Deus nos ama profundamente, porque sobre nós está o seu nome, está o DNA, porque na nossa criação Ele fez soprar sobre nós o Espírito de vida, e através de Jesus Ele colocou o Espírito Santo em nós. Por isso sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Nós vamos terminar cantando essa música. Sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Se você sofre de alguma coisa hoje, dor no seu coração, na sua alma, aflições que a vida às vezes nos impõe, o Senhor é aquele que pode abençoar e curar a sua alma. E as circunstâncias o Senhor faz de acordo com a sua vontade, no seu tempo, mas Ele te favorece. Entre no guarda-chuva, faça aliança com esse Deus. Eu gostaria de orar, gostaria que você concordasse, orasse comigo, fazendo uma aliança com Deus. Deus, Ele põe a sua bênção sobre o seu povo. Então torne-se povo de Deus. Através da entrega do seu coração e da sua vida. Entrega o seu coração ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. São tantas as bênçãos declaradas na palavra de Deus que virão sobre você quando você se tornar povo, quando você se torna filho, através do sacrifício de Jesus. Então eu gostaria que você orasse comigo agora. Diga assim, vamos ficar em pé, vamos orar. Aproveita e estica e fica bem alerta. E ore comigo. Diz assim, Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor quebre toda aliança, todo envolvimento com o mal, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, seja Senhor do meu coração, transforma o meu caminhar,
Escreve a minha história. Senhor Deus, eu te peço hoje a tua bênção. Eu quero fazer aliança contigo. Eu quero estar debaixo da proteção do El Shaddai, do Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor Deus, a palavra de Deus diz que se confessarmos, se crermos no coração e confessarmos com a boca, entregarmos a nossa vida ao Senhor através de Jesus, somos salvos. Tem alguém aqui que fez essa entrega pela primeira vez hoje? Levante a sua mão, porque nós queremos fazer mais uma oração por você. Tem alguém aqui presente que fez a entrega da sua vida ao Senhor Deus pela primeira vez e a Jesus Cristo nesta manhã? Não estou vendo ninguém presente. Se você que está conosco online agora e você que vai ouvir ainda essa mensagem, você que entregou o seu coração a Jesus, acione o QR Code que nós queremos conhecer você. Que Deus te abençoe.